Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Ojeda, inscrevam-se aí, já mete aquele like ou dislike se você não curtir, comentem o vídeo ao final, mas eu cheguei no libertarianismo a partir de algumas, o pessoal chamava de raid, então vou continuar chamando de raid, não sei porquê, que são incursões em grupos no Facebook de pessoas não libertárias, levantando discussões acerca do libertarianismo. E em um certo momento eu vi que eu não estava conseguindo responder os libertários e resolvi estudar os argumentos deles, isso em 2013. E bom, em uma dessas incursões, né, que eu acho super úteis e de vez em quando eu faço, eu questionei algumas pessoas sobre alguns posicionamentos, sobre o contrato social e imposto é roubo. Eu queria saber qual é o posicionamento delas para demonstrar de forma lógica que não faz muito sentido a defesa do Estado e tudo mais, e houve uma resposta que eu achei extremamente interessante. Eu vou colocar o print na tela, mas agora eu vou ler aqui do celular, porque sim. Teve uma resposta que eu achei extremamente interessante, e eu já respondi em alguns vídeos alguns desses argumentos, mas eu vou fazer um vídeo novo respondendo. Acho que a pessoa merece um pouco mais de atenção, são bons argumentos, tá? E, bom, roda a vinheta. Bom, esse post é da Larissa Fritz, no grupo Liberalismo versus Socialismo. Vou fazer algumas afirmações de forma respeitosa e gostaria de saber como as partes se posicionam. ANCAPs versus marxista. Ambos só conseguem argumentar dentro de suas caixas de premissas. O ANCAP junto à ética e o marxista junto ao materialismo histórico dialético, sempre buscando fugir de questões políticas, aliás, questões práticas. Ao perguntar do ponto de vista prático, observável, de execução, de evidência, aplicação e êxito, ambos ficam perdidos. Ao cada um sair do seu escopo, lê-se único âmbito em que eles conseguem argumentar, começam a afirmar bizarrices. Tem muita coisa que Marx fala da aplicação do comunismo e é extremamente decepcionante como perde tanto tempo criticando o capital, mas não descreve o comunismo. Surgiram algumas bizarrices como Bakunin e Chomsky para falar de anarcossindicalismo, comunismo prático. Fala sério, né? Do outro, quando um ANCAP pisa um dedo fora do campo ético, ele acha que é doutor em economia. Em nível de conhecimento, e acaba surgindo pessoas como David Friedman, que transformam o ANCAPistão no melhor mundo hipotético de todos, violando todo o progresso da teoria econômica como um terraplanista fazem com a gravidade. O pior é quando criam conspirações para explicarem por que a escola austríaca não tem tanta relevância, like a NASA. Ambos não têm evidência prática relevante. Ambos criticam o método científico. Um porque o método científico é coisa de burguês e não segue a lógica hegeliana, e outro porque acha que o mundo se encaixa na epistemologia axiomática ao invés do contrário. Ambos acompanham teorias econômicas insustentáveis. Um não entende o sistema de preços e o outro não entende a seleção adversa. Tem bem mais coisa. Se eu atacar um marxista, ele vai chamar de burguês e vai sair feliz. Se eu atacar um ANCAP, ele vai me chamar de antiético, socialista e vai sair feliz. O marxista busca colocar o fardo no outro, dizendo basicamente que se discorda do marxista, então não liga para a exploração do mais fraco, fazendo parecer um burguês crápula. O ANCAP busca colocar o fardo no outro, dizendo basicamente que se concorda com o ANCAP, se discorda do ANCAP, então não liga para a ética, fazendo parecer ser um obcecado pelo errado e pela violação alheia. Para mim, o jogo retórico é ferramenta de quem não tem solidez na argumentação. Quem são vocês fora do materialismo histórico dialético e da ética imperativa? Quando vocês saem da bolha, vocês ficam muito semelhantes. Por que vocês acham que incorrem nisso? Apesar da contundência que estou questionando sinceramente, desculpe se não expressei direito. A minha expectativa é que ambos respondam de forma a permanecerem em suas bolhas, o que não ajuda muito, mas não tenta custar. Aliás, não custa tentar.
Não tenta custar, é ótimo. Não me comprometo a responder e se ponham no meu lugar. Provavelmente virá mais do mesmo. Obrigado. Bom, esse post é extremamente lúcido da Larissa Fritz. Não ataca a teoria marxista, nem o anarcocapitalismo teórico e os autores e tudo mais, e ataca sim a militância. E nesse ponto eu concordo com ela. A militância muitas vezes não sai da teoria. Então, vamos aos argumentos. Ao perguntar do ponto de vista prático, observável, de execução, cada um no seu escopo, lê-se o único âmbito em que conhecem, começam a afirmar bizarrices. Bom, do ponto de vista prático, né, o anarcocapitalismo ele defende que as relações são voluntárias, naturalmente são voluntárias, e que entre essas relações voluntárias surge um grupo, né, de seres humanos que utilizam-se de uma retórica para se colocarem em uma posição antinatural, na qual eles governam outras pessoas e podem decidir por elas, controlar a moeda e tudo mais. Não é? Na prática, você vive fora do Estado milhares de vezes durante o seu dia. Tá? Quando você compra uma pipoca ali no pipoqueiro e nenhum dos dois declara isso no imposto de renda, você praticou uma sonegação. Não é? Quando você faz qualquer troca voluntária sem a participação estatal, né, necessária, que alguém pode argumentar, mas se você usa moeda tem a participação estatal. Bom, mas esse uso da moeda ele é basicamente uma representatividade, não é? Porque você trocou alguma coisa por aquela moeda para ter aquela moeda para trocar por outra coisa. Então, na verdade, você fez algumas trocas de bens e dentre essas trocas você utilizou a moeda. Mas mesmo assim, hoje em dia, na prática, você já tem pessoas trocando serviços por serviços, ou então pagando serviços com criptomoedas que não são controladas pelo Estado, algumas delas. Então, na prática, o anarcocapitalismo ele continua sendo uma análise do direito natural e de como as coisas acontecem naturalmente, os negócios, as relações envolvendo propriedades privadas. O que surge aí é um parasita, né? O Estado, um parasita, e aí é o que o marxista coloca como necessário, um mediador para os conflitos, e isso é tudo um viés extremamente marxista, tudo de um viés extremamente marxista, né? Do materialismo histórico dialético. Enquanto nós entendemos que o mercado é um mediador de conflitos natural. E quando você faz essas trocas voluntárias, né, você se beneficia ou perde riquezas com base na sua avaliação de mercado. Aí ela vai para o campo prático, e quando ela fala campo prático, ela se refere à política em si, né, na materialização da teoria através do positivismo, ou o que chamamos de justpositivismo, não é? Que quando Marx se refere ao comunismo na prática, ele pouco fala disso e surgem bizarrices como Bakunin e Chomsky. Eu acho interessante observar que Bakunin e Chomsky são anarcossindicalistas e tudo mais, mas há uma série de conflitos entre Bakunin e Marx, principalmente, e Proudhon e Marx. Há uma série de conflitos, porque Bakunin tem um livro chamado O Estado e a Anarquia, no qual ele condena o uso do Estado pelos anarquistas. Né? Então, ele entra em conflito com Marx. Né? O viés revolucionário do Marx não se reproduz em todos os anarquistas. Se reproduz em todos os marxistas. Tanto é que Bakunin e Proudhon foram expulsos da Internacional Socialista por essa divergência com Marx quanto ao uso do Estado para atingir essa revolução do proletariado, para equilibrar essa situação. Então, na prática, o anarcocapitalista ele defende a ética e tudo mais, porque na prática ela já ocorre. Mas quando o governador, quando o presidente quando uma pessoa é punida com base na lei e o presidente sancionou essa lei, isso é justpositivismo? Depende. Pode ser que a lei esteja apenas traduzindo o que o direito natural já diz, como é o caso das leis contra qualquer tipo de agressão à propriedade, como roubo, estupro, sequestro, homicídio. Tudo isso são basicamente traduções utilizadas pelos justpositivistas a partir do direito natural. Então, não é antiético. Nós não defendemos que seria antiético.
O que é antiético é o monopólio do Estado quanto ao serviço de justiça, quanto ao serviço de... quanto à legitimidade, né, do Estado de criar leis e de governar pessoas que simplesmente não consentiram com isso de forma expressa, né? Lysander Spooner, no Treason, ele fala bastante disso. Ali ele se refere à Constituição Americana, mas você pode colocar o contrato social nos mesmos argumentos. Que um contrato só pode ser tácito, né? A concordância com o contrato só pode ser tácita e presumida a partir do momento que você só se beneficia daquele contrato. Se em algum momento aquele contrato prever algo que não é um benefício, como por exemplo, você é obrigado a participar da guerra, então olha, você vai morrer por nós. Não, você não tem uma concordância tácita naquele arranjo. Até por isso o nome do livro é No Treason, sem traição. Era um ataque à Constituição Americana porque estavam em meio à Guerra Civil Americana e inclusive muitos soldados eram dissidentes do discurso do lado em que eles estavam defendendo. No filme Free State of Jones, ou Um Estado de Liberdade, isso fica bem claro. Eles criam um terceiro estado ali, no qual não há um governo central e tudo mais, e se aliam inclusive aos escravagistas da época. É muito interessante esse filme, eu recomendo aos inscritos do canal e a quem não for inscrito no canal. Aliás, inscrevam-se no canal. Vamos ao próximo argumento. Do outro lado, quando o ANCAP pisa um dedo fora do campo ético, ele acha que é doutor em economia, em nível de conhecimento. Eu reconheço que os seguidores do anarcocapitalismo muitas vezes são extremamente arrogantes nesse ponto, porque eles entendem um pouco de escola austríaca e acham que entendem tudo de economia. Não, eles entendem do que seria a economia para a filosofia, que é a economia com base no axioma da ação humana. A econometria, por exemplo, não é inválida. O problema é que ela é ilegítima quando usada pelo Estado. Um banco usando econometria para aumentar seus lucros, uma empresa gigante usando econometria para aumentar seus lucros, não está incorrendo em um ato antiético. E tudo bem, ela faz uma análise de mercado e aposta nas ações e tudo mais, faz um head assurance lá de seguro e tudo mais. E tudo bem, isso não é ilegítimo. Agora, quando o Estado faz uso do seu arranjo ilegítimo para fazer apostas utilizando o dinheiro das pessoas, né? Porque o Estado não tem o dinheiro, ele não tem uma propriedade dele, né? A propriedade dele, ela é tomada de outras pessoas. E ele faz apostas com isso e tudo mais, e isso é antiético, né? Não é a econometria em si, não é? Quando Milton Friedman recomendou ao Robert Nixon que terminasse o padrão ouro em 1970, ele presumia que haveria alguma moralidade no Fed em imprimir uma quantidade exata de moeda que acompanharia, por exemplo, o crescimento populacional e que não haveria inflação. Não é o que ocorreu. Hoje nós vivemos em uma bolha global monetária com base nessa decisão de Nixon. Inclusive, todos os outros países adotaram o padrão de moedas lastreadas em títulos da dívida pública ao invés de padrão ouro a partir disso. E bom, Milton Friedman, ele era um grande seguidor da escola austríaca, apesar de ser da escola de Chicago, né, um monetarista. Mas você vê que muitas vezes até pessoas bem intencionadas, quando elas utilizam do arranjo ilegítimo, elas acabam influenciando de forma extremamente negativa na vida de outras pessoas, e elas não têm legitimidade para isso, né? Ninguém deu legitimidade para isso, ninguém anuiu com isso, ninguém concordou com isso a princípio. Então esse arranjo é totalmente ilegítimo. A discussão não é se, olha, há uma opção melhor. Não, a discussão é, isso está errado, né? Isso está errado, dê um jeito de fazer certo. Ah, mas você não está propondo algo melhor. Não, porque a nossa proposta não é política, mas isso está errado, faça certo ou não faça, porque desta forma irá prejudicar muitas pessoas que não tem nada a ver com isso. O pior é quando criam conspirações para explicarem por que a escola austríaca não tem relevância, like a NASA. Eu não entendi esse like a NASA, confesso que eu não entendi. Mas quanto à escola austríaca não ter relevância, Hayek ganhou um Nobel de Economia com base na escola austríaca.
E os autores, tem muitos autores muito bons de escola austríaca, inclusive vira e mexe são indicados aí para Nobel de Economia e tudo mais. Mas o que acontece? A economia mainstream, aquela que você tem mais divulgada aí em todos os setores e que é mais reproduzida nos cursos de economia, é aquela que tem a maior demanda, não é? Então, empresas gigantes, megacorporações, estados contratam muitos economistas, né? Conglomerados de mídia. A Globo tem, se não me engano, o Samidana comentou que tinha mais de 100 economistas contratados. Então, é lógico que o mercado é extremamente enviesado por causa dessas empresas, da existência dessas empresas que participam do arranjo estatal, jogam no time do Estado, ele vai, obviamente, valorizar economistas que não são da escola austríaca. Mas a escola austríaca é fundamental para qualquer economista. Não só a praxeologia, como muitas pessoas acham que a escola austríaca é só a praxeologia axioma, mas a revolução marginalista, não é? Até a Revolução Marginalista acreditava-se no valor de trabalho. E hoje você tem que há uma série de outros fatores para você chegar ao valor. O valor é subjetivo. Você tem também Schumpeter com a teoria dos ciclos econômicos, que nos anos 30 contrariou a teoria majoritária, que era a de Marshall, de que a economia seria a economia plana, fazendo um paralelo com a Terra plana. Que a economia seria estável. Não, a economia não é estável, ela é cíclica, né? Ele prova isso, não se trata apenas do axioma. O que acontece é, muitas vezes vocês têm contato com um ANCAP ou outro, que não é um cara que sabe do que está falando, ele sabe o básico. Então, muitas vezes, vocês estão analisando com base no que vocês receberam de informação, e não com base no que é dito pelos autores, pelos estudiosos, né? E é importante ler os artigos e entender do que se está falando, porque muitos ANCAPs realmente reproduzem um tipo de besteira como essa, de que seria só o axioma, só uma ciência axiomática. Não é. É uma ciência axiomática. A praxeologia é uma ciência axiomática, mas não é só a praxeologia, não é? A cataláxia, né, que Mises propõe, que é a forma de preços a partir da oferta versus a demanda, o cálculo econômico, não é axiomática, não é? Você precisa ter a experiência, né? Você precisa ter o juízo analítico a posteriori de como as partes valoram os bens para chegar à formação de preços, né? No começo você induz um preço e vê como isso vai reagir no mercado. Bom, ambos não têm evidência prática relevante. Eu já comentei sobre as evidências práticas, mas, novamente, toda vez que você faz uma troca voluntária com qualquer pessoa, e isso ocorre em qualquer país do mundo, inclusive Cuba e Coreia do Norte, por exemplo, ou Venezuela, há trocas voluntárias. Você tem uma relação sem a participação do parasita, não é? Então, é uma evidência prática, no mínimo, relevante, não é? É impossível essa presunção de que o Estado enxerga tudo, alcança tudo, e, no mínimo, extremamente distópica. Ambos criticam o método científico. Um porque o método científico é coisa de burguês e não segue a lógica hegeliana, e outro porque acha que o mundo se encaixa na epistemologia axiomática, ao invés do contrário. Não, nenhum ANCAP acha que o mundo se encaixa na epistemologia axiomática. O que acontece é o seguinte, a epistemologia, né, e o axioma são tirados a partir de observação das relações humanas. E o método científico, ele é uma observação de um objeto para que você tenha... a partir da observação, você chega a uma descrição daquele objeto. E as ações humanas não podem ser descritas a partir da observação porque elas variam, né? Cada ser humano ele vai agir conforme suas próprias motivações. E, a priori, é impossível você saber quais são essas motivações. Então, primeiro você precisa, como no caso da cataláxia, testar o mercado para saber qual é a dinâmica de preço. Primeiro você precisa conhecer os humanos que você vai avaliar para depois entender e tentar induzir quais serão as ações deles. E isso não é axiomático. Ambos acompanham teorias econômicas insustentáveis. Não é insustentável. A escola austríaca não só não é insustentável, como é a grande base, inclusive, dos macroeconomistas, não é? O problema é que eles ignoram todo o axioma, eles ignoram
toda a ética libertária que defendem Rothbard e tudo mais, e pulam direto para a parte da econometria, e é aquilo que eu critiquei lá atrás. A econometria em um ambiente privado tudo bem, agora em ambiente público é complicado, porque você não está apostando com dinheiro seu, você está apostando com dinheiro de outras pessoas. Se eu atacar um marxista, putz, meu celular desligou. Mas, se não me engano, esse trecho era: se eu atacar um marxista ele vai me chamar de burguês, se eu atacar um ANCAP ele vai me chamar de socialista ou comunista, algo do tipo. Tudo bem, isso não refuta o anarcocapitalismo, isso refuta um ANCAP que você conheceu e que vai partir para apelos emocionais, porque talvez você se ofenda sendo chamada de comunista. Então, isso não é um argumento. Não é um argumento. O que Mises fez ao chamar Friedman e Hayek de socialistas foi constatar que, quando eles propunham coisas como salário mínimo universal, renda mínima universal, política de voucher e tudo mais, eles estavam brincando com o dinheiro dos outros, que é aquilo que eu falei sobre a econometria. E isso é antiético, porque as pessoas não concordaram com esse arranjo a princípio. Se concordarem, tudo bem. Então, se você junta um grupo de 100 pessoas e elas falam: beleza, você é a pessoa que melhor investe na bolsa entre nós vamos dar R$5 cada um e você vai investir na bolsa. Você vai fazer uma análise econométrica dos agentes na bolsa e vai investir no que você achar melhor. E se perder dinheiro, todo mundo está ciente que era uma aposta. Agora, quando você faz isso com políticas públicas, as pessoas não deram essa legitimidade para essa atuação. E é por isso que pode ser considerado antiético. Bom, vou cortar o vídeo aqui para pegar o resto do texto e já respondo. O marxista busca colocar o fardo no outro, dizendo basicamente que se discorda do marxista, então não liga para a exploração do mais fraco, fazendo parecer um burguês crápula. O ANCAP busca colocar um fardo no outro, dizendo basicamente que se discorda do ANCAP, então não liga para a ética, fazendo parecer um ser obcecado pelo errado e pela violação alheia. Para mim, o jogo retórico é a ferramenta de quem não tem solidez na argumentação. É interessante, aqui você faz uma análise, mais uma vez, da militância e não dos argumentos dos autores, não é? Mas, de fato, quem não liga para a ética, não liga para a ética. Se você me fala assim: olha, eu não ligo para a ética, como é que eu vou dizer: então tudo bem, você não liga para a ética e tá bom. Não, a princípio, se você não é contra a iniciação de agressão contra pessoas pacíficas, você é no mínimo uma pessoa de quem os outros devem se afastar, porque você é perigosa. E eu não digo, obviamente, Larissa, mas é uma brincadeira. Uma pessoa que defende que, olha, um governante pode, com base em sua saúde mental extremamente contestável, tomar qualquer decisão e isso será legítimo, porque há uma abstração social chamada Estado, que vai legitimar através de uma petição de princípio chamada contrato social. Eu vou te dizer: cara, você tá maluco? Ninguém pode mandar em mim não, velho. Ninguém pode mandar em mim não. Eu nunca concordei com isso. E se meus antepassados concordaram, podia mandar neles, mas em mim não. E mesmo assim, como Spooner diz, mesmo os netos, bisnetos, tataranetos dos Founding Fathers não são obrigados a cumprir a Constituição americana, por exemplo, porque as outras pessoas simplesmente não participaram da formação da Constituição, então elas já não são obrigadas porque nem os parentes delas participaram. Agora, mesmo essas pessoas que são parentes das pessoas que participaram, elas não outorgaram em nenhum momento sua vontade. Então não se trata de uma ação voluntária. Se não é uma ação voluntária, não é uma ação moral. Não é reconhecer a necessidade do Estado em alguns momentos. Pode ser perigoso, pode ser perigoso. Essa semana passada, o pessoal da Universidade Libertária entrevistou o Luciano Ayan, do MBL, e ele disse que um movimento de secessão, apesar dele se dizer liberal, as pessoas que defendem secessão poderiam ser fuziladas. Para ele isso é super normal. E então a secessão só não pode agora, né? Quando houve a independência do Brasil, a independência da Índia, uns anos atrás, umas décadas atrás, a independência dos próprios Estados Unidos, a independência da República Democrática do Congo um tempo atrás. Todas essas secessões podiam. Essa aqui agora não pode, porque nesse pedaço de papel aqui está dizendo que não pode. Só que naquela lá também não tinha um papel dizendo que não podia, não é? O que acontece é o seguinte: é ilógico, é irracional, o Estado é irracional.
né? Então empurrar a espada, a lança do Estado contra outras pessoas é extremamente antiético. Ah, mas eu não ligo pra ética. Então você não liga pra ética, simplesmente reconhece isso e pronto. Ou faz um debate ético, né? Ou faz um debate ético, utiliza a lógica para dizer que essas premissas utilizadas pelos libertários estão erradas. Quem são vocês fora do materialismo dialético e da ética imperativa? Como eu disse, aliás, quando vocês saem da bolha, ficam muito semelhantes. Por que vocês acham que incorrem nisso? Quem acha que é muito semelhante é você, porque você não enxerga o mundo sem Estado. Mas você vive num mundo em que o Estado participa de algumas das suas escolhas e algumas das coisas que acontecem com a sua vida. Não é? É impossível o Estado participar, como eu já disse, de tudo. Não é? Enquanto a política, enquanto a sociedade são inerentes ao ser humano e à divisão de trabalho que leva à riqueza daquela sociedade e que aumentam a prosperidade do indivíduo e o conforto do indivíduo, o Estado é mera abstração social de um parasita, que na verdade é um grupo de parasitas que se colocam em situação de parasitagem em cima de indivíduos. Né? Eles não são melhores do que as outras pessoas. Né? Não é aquela coisa que Platão diz do político essencialmente puro, bom, essas coisas. Não, não tem isso. Não tem o Übermensch de Nietzsche, né? O super-homem. Não. São pessoas e não há nenhum motivo para que elas mandem em outras sem que elas concordem. Obviamente, se você pegar a Constituição Federal e assinar, falar, concordo com essa porra, aí ela vale pra você, mas não vale pra mim, entendeu? Porque eu não assinei. E você não pode obrigar, sei lá, o seu vizinho a cumprir aquilo que você assinou. Não, ele que tem que assinar, né, pra ele concordar. Isso é um princípio até do direito. Então, fora da bolha da ética imperativa, nós estamos em todas as relações voluntárias, todas, inclusive as relações voluntárias que o Estado atrapalha, não é? Nós estamos lá em cada transação que as pessoas fazem, em cada troca de propriedade que as pessoas fazem, e muitas vezes o imposto e tudo mais surge ali para atrapalhar essas relações, o Estado surge para atrapalhar essas relações, agindo dessa forma. Mas isso não significa que não estamos lá, né? Aquela troca ainda foi feita com base na ética. E imagine só, né? Se não houvesse o Estado para atrapalhar ambas as partes de terem vários concorrentes, aquela troca poderia ser muito mais barata, poderia ser com outras partes, poderia ser com diversas outras formas que o Estado impede. O Estado diminui a riqueza da sociedade com essa ação. Eu acho que esses foram os argumentos. Né? Ela finaliza com: apesar da contundência, estou questionando sinceramente. Desculpe se não me expressei direito. Minha expectativa é que ambos respondam. Eu não vou responder pelo marxista. Até poderia, alguns argumentos eu consigo responder pelo marxista. Mas não, deixa que eles respondam, já que eles se amam tanto. Respondam de forma a permanecer em sua... Ela imagina que a pessoa vai responder de forma a permanecer na bolha, mas não custa tentar. Bom, espero que nessa resposta eu tenha elucidado algumas das questões e algumas das falácias espantalhas que você coloca aqui. Recomendo que leia os autores, principalmente os artigos, porque um livro, por exemplo, os livros de Hoppe, os livros de Hofbauer, eles são feitos para a economia mainstream, né? Eles não são feitos para libertários. Agora, os artigos são feitos para libertários. Então, geralmente no livro ele tem uma opinião branda e nos artigos eles vão aprofundando. Eu recomendo que leiam os artigos. Não me comprometo a responder, se põe no meu lugar. Provavelmente virá mais do mesmo. Eu imagino que essa resposta seja mais do mesmo para você. Mas se você quiser analisar cada argumento aqui, estamos aí em aberto para um debate, responder mais vezes e tudo mais. É sempre um prazer esclarecer esses pontos. Eu já o fiz respondendo Paulo Gala, Samidana, respondendo a Bruna essa semana também, que é uma youtuber que faz análises econômicas e tudo mais, e sobre ciência política. E bom, a gente responde de novo, tudo bem. Eu agradeço pela resposta sincera que a Larissa deu, né, na verdade. Ela me parece que ela realmente acredita nos argumentos que ela coloca ali, por isso que eu me esforcei para responder cada um deles sem deixar em aberto ou sem incorrer em nenhuma falácia. Né? Se algo que eu disse aí foi errado, Bruno, Larissa, responda, né? Aponte. Eu não vejo
nenhum problema em rever todo o meu posicionamento, não estou engessado, do mesmo jeito que eu já fui contrário aos anarcapitalistas e lá em 2013 me convenceram através de debates assim, com educação e respeito. Eu estou pronto para rever o meu ponto de vista e toda a minha defesa a qualquer momento, a partir do momento que alguém aponta um erro que realmente é um erro. O que acontece é o seguinte: a partir de Marx e da escola de Frankfurt, né, tudo o que nós enxergamos, lemos, né, estudamos é influenciado pelo marxismo. Tá? Uma das poucas vertentes que não são influenciadas são os anarcocapitalistas. Talvez em sociologia Voegelin, por exemplo, é menos marxista e tudo mais, mas veja, quando você propõe aqui que o anarcocapitalista não se enquadra na prática, você está falando exatamente de política eleitoral e tudo mais. Nós não iremos, e os marxistas e os anarcocapitalistas que entram nesse debate perdem facilmente, porque não é a nossa proposta. Nossa proposta não é impor anarcocapitalismo sobre outras pessoas, sobre o território nacional. Muito pelo contrário, eu só quero te deixar em paz, certo? Se você quer acreditar no Estado, continue financiando. Mas por que eu sou obrigado a financiar porque você acredita? Não é? Qual é a lógica disso? O que dá legitimidade a esse arranjo? Essas são as perguntas que ficam sem resposta. Bom, por aqui é tudo. Comentem, curtam, discutam, xinguem, apontem erros, tanto no texto dela quanto na minha resposta. Não vejo problema nisso. Curtam e sigam o canal. Curtam e sigam os canais parceiros, é importante. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.